Estamos realmente vivendo os últimos tempos? Você sabia que a Bíblia nos dá sinais claros de que o retorno de Jesus está mais próximo do que pensamos? Neste vídeo vamos explorar os 16 sinais bíblicos que nos mostram que a sua segunda vinda está muito próxima. Então, se você já se perguntou como saberemos que ele está perto, fique comigo até o final, porque isso vai te fazer refletir profundamente. A promessa do retorno de Jesus. Tudo começa com uma promessa que Jesus nos fez no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Jesus disse algo muito importante aos seus seguidores. Se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Essas palavras foram pronunciadas por Jesus pouco antes de ser preso e crucificado. Naquele momento, ele estava assegurando aos seus discípulos que, embora fosse partir, não os deixaria para sempre. Ele lhes prometeu que voltaria para buscá-los e levá-los ao lugar que havia preparado, um lugar onde todos poderiam estar juntos para sempre. Essa promessa é uma das maiores esperanças que nós, cristãos, temos, a certeza de que Jesus voltará. Mas embora saibamos que Jesus voltará, como podemos saber quando isso acontecerá? A Bíblia nos dá vários sinais que devemos observar para entender que a sua volta está próxima. Não sabemos o dia nem a hora exata, mas há certos eventos e mudanças no mundo que nos mostram que estamos cada vez mais perto desse momento tão aguardado. Neste vídeo, vamos explorar alguns desses sinais para que possamos estar preparados e vigilantes, como Jesus nos pediu. Os sinais no céu e na terra. Um dos primeiros sinais que Jesus nos deu sobre o seu retorno tem a ver com o que acontecerá no céu. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, Jesus disse: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho e as estrelas cairão do céu. Isso significa que haverá mudanças tão grandes e surpreendentes no céu que todos poderão ver. O sol deixará de brilhar como sempre faz, a lua perderá seu brilho e as estrelas cairão do céu, como se o universo estivesse sendo sacudido. É difícil imaginar um evento tão impressionante. Que tipo de fenômeno poderia fazer com que o sol e a lua deixassem de brilhar? A Bíblia nos diz que isso será algo tão impressionante e assustador que ninguém poderá ignorar. Quando virmos essas mudanças no céu, será um sinal claro de que estamos prestes a presenciar algo incrível, o retorno de Jesus. É como se o próprio céu estivesse nos mostrando que algo muito importante está para acontecer. Guerras e rumores de guerras. Se olharmos para o mundo hoje, não podemos ignorar que as tensões e os conflitos estão aumentando. Você já percebeu como todos os dias ouvimos notícias sobre guerras ou ameaças de guerra em diferentes lugares? Jesus já havia previsto isso há mais de 2000 anos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 7, ele disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação. Essas palavras de Jesus são tão relevantes hoje quanto foram em seu tempo. Os conflitos entre países, as disputas por poder e recursos e as ameaças de guerra estão aumentando. E o que a Bíblia nos diz é que tudo isso faz parte dos sinais de que o seu retorno está próximo. O interessante aqui é que, embora essas guerras e tensões sejam sinais, Jesus nos disse que não devemos nos assustar. Apesar de os conflitos estarem acontecendo e parecerem cada vez mais intensos, Jesus nos adverte que ainda não é o fim. Esse aumento das guerras é apenas um dos sinais que devemos observar, mas não é o sinal final. Ainda assim, é um lembrete de que devemos estar preparados, pois o tempo está se aproximando. O aumento da maldade e da apostasia. Um dos sinais mais surpreendentes e claros que Jesus nos deu sobre os últimos tempos é o aumento da maldade no mundo. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Isso significa que, à medida que a sua volta se aproxima, veremos as pessoas se tornando mais egoístas, violentas e indiferentes com os outros. Estamos vendo isso agora. Se olharmos para o que está acontecendo na sociedade hoje, parece que a maldade está em toda parte. A violência parece aumentar, o egoísmo cresce cada vez mais e a corrupção está presente em muitos aspectos da vida. Tudo parece fora de controle. Jesus já havia nos advertido sobre isso. Isso é um sinal de que estamos perto da sua volta.
Além disso, Jesus também disse algo muito importante, que o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, as pessoas deixariam de se amar e de se preocupar umas com as outras. E isso é algo que podemos ver no nosso dia a dia. Isso lhe parece familiar? Frequentemente ouvimos histórias de pessoas que se tornam insensíveis ou indiferentes ao sofrimento dos outros. Essa frieza no coração das pessoas é um sinal de que estamos vivendo nos últimos tempos. A pregação do Evangelho em todo o mundo. Um dos sinais que mais me empolga é a difusão do Evangelho. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, Jesus disse: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Isso significa que, antes que Jesus volte, sua mensagem será ouvida por todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Hoje em dia, onde não podemos ouvir falar de Jesus, graças à tecnologia, o Evangelho está chegando a cada canto do planeta. Internet, redes sociais, televisão, rádio, todos esses meios nos permitem compartilhar a mensagem de Jesus como nunca antes. Hoje podemos ouvir sobre o amor de Cristo e sua salvação, não importa em que parte do mundo estejamos. É impressionante. Eu mesmo fico surpreso ao pensar que essa profecia de Jesus está se cumprindo em tempo real. É algo que não poderia ter acontecido há apenas algumas décadas. Mas agora, graças à tecnologia, a mensagem está ao alcance de todos. Isso, amigos, é um sinal claro de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. O fato de o Evangelho estar sendo pregado em todo o mundo é uma das provas mais poderosas de que estamos vivendo nos últimos tempos. O retorno dos judeus à sua terra. Não é só o Evangelho que está chegando a todos os cantos do mundo. Israel também desempenha um papel muito importante nos últimos tempos. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 a 22, a Bíblia nos fala sobre como o povo judeu retornaria à sua terra depois de estar disperso por muitas nações. Deus diz: "Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todos os países, e os trarei para a sua própria terra." Essa profecia da Bíblia se cumpriu de maneira surpreendente no ano de 1948, quando Israel foi restaurado como nação depois de mais de 2000 anos dispersos pelo mundo. Esse acontecimento histórico é um sinal que não podemos ignorar. A restauração de Israel não é apenas um fato político, mas uma profecia cumprida. E o mais importante é que, segundo a Bíblia, esse retorno dos judeus à sua terra é um dos sinais mais claros de que estamos vivendo nos últimos tempos. Esse fato nos lembra que tudo o que Jesus e os profetas disseram sobre o futuro está acontecendo diante dos nossos olhos e que o seu retorno está mais próximo do que imaginamos. Falsos cristos e falsos profetas. Um tema importante que a Bíblia menciona é o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 5, onde disse: "Muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos." Jesus nos disse que, nos últimos tempos, haveria pessoas que se apresentariam como ele ou que afirmariam ter o poder e a autoridade de Cristo. Se olharmos para o mundo hoje, não é difícil encontrar pessoas que dizem ser o Messias ou que ensinam uma mensagem que distorce o que Jesus realmente ensinou. Alguns até conseguiram reunir seguidores, enganando-os com promessas de milagres ou soluções rápidas. É impressionante ver como as mentiras crescem cada vez mais. O importante aqui é lembrar que a verdade de Jesus nunca muda. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Mas as mentiras e os enganos estão aumentando e devemos estar muito atentos para não sermos enganados. Jesus nos advertiu sobre isso para que não caiamos no erro e sigamos sempre a sua verdadeira mensagem. O aumento do conhecimento e das viagens, um sinal que muitas vezes não percebemos, é o aumento do conhecimento e a rapidez com que agora podemos viajar. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz: "Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará." Isso significa que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, o acesso à informação cresceria de forma impressionante e as pessoas poderiam se locomover mais rápido do que nunca. Se olharmos para o mundo hoje, podemos ver como o conhecimento está ao alcance de todos.
Com apenas um clique na internet, temos acesso a milhões de livros, vídeos, artigos, pesquisas e muito mais. Antes, obter tanta informação era quase impossível, mas agora tudo está disponível na palma da nossa mão. Além disso, o transporte nunca foi tão rápido. Podemos viajar de um continente a outro em poucas horas. Antes, cruzar oceanos ou continentes levava meses, mas agora tudo é muito mais acessível e rápido. Isso faz com que o mundo pareça cada vez menor. A rapidez nas viagens e o aumento do conhecimento são sinais de que os tempos finais estão se aproximando. Tudo isso faz parte do cumprimento das profecias e nos lembra que a volta de Jesus está mais próxima. Aumento da perseguição aos cristãos. Um dos primeiros sinais que Jesus nos deu de que está perto de voltar é o aumento da perseguição aos cristãos. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus nos advertiu: então vos entregarão à tribulação, vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso significa que muitas pessoas que creem nele sofrerão por sua fé e muitas serão atacadas apenas por serem cristãs. Ao longo da história, os cristãos enfrentaram perseguições, como nos tempos antigos, quando foram atacados e assassinados no Império Romano. Hoje, em muitos países, os cristãos continuam sendo perseguidos. Em alguns lugares, as pessoas são presas, torturadas ou até mesmo morrem apenas por frequentar uma igreja ou falar sobre Jesus. E o mais surpreendente é que essa perseguição não diminuiu. Na verdade, ela está aumentando, especialmente em países onde a religião cristã é vista com ódio ou desprezo. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, vemos uma imagem forte dos mártires, pessoas que morreram por sua fé em Cristo. Essas pessoas estão no céu pedindo justiça por seu sofrimento. Esse versículo nos mostra que a dor e a luta dos cristãos neste mundo não são em vão. É um sinal de que algo maior e definitivo está se aproximando, o retorno de Jesus. Mas o que isso significa para nós? Como devemos reagir diante dessas provações e dificuldades? A Bíblia nos diz que a perseverança em nossa fé será uma das provas mais difíceis que enfrentaremos. Manter-se firme em nossa crença em meio à perseguição será crucial. Este é um chamado para que estejamos prontos e fortalecidos em nossa fé, pois tempos difíceis podem estar mais próximos do que imaginamos. A restauração do templo em Jerusalém. Provavelmente você já ouviu falar da profecia sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. Na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo nos diz que o homem do pecado se exaltará acima de tudo o que se chama Deus, sentando-se no templo de Deus e proclamando-se a si mesmo como Deus. Esta é uma profecia importante que ainda não se cumpriu e está relacionada com a reconstrução do templo em Jerusalém, um evento que tem grande significado na Bíblia. O Templo de Jerusalém era um lugar sagrado para os judeus, onde adoravam a Deus. No entanto, esse templo foi destruído há milhares de anos e ainda não foi reconstruído. Hoje, há um movimento em andamento para reconstruí-lo. Muitos consideram que essa reconstrução é um sinal de que estamos muito próximos dos últimos tempos, quando Jesus retornará. Imagine por um momento que o Templo de Jerusalém é restaurado e nesse templo aparece um líder que se proclama como Deus. Esse líder é conhecido na Bíblia como o Anticristo. Segundo as profecias, o Anticristo se sentará nesse templo, fazendo-se passar por Deus e enganando as nações. Isso não é algo que esteja muito distante no futuro. É algo que pode acontecer em nossa vida, em nossos dias. A reconstrução do templo é um sinal importante que muitos cristãos acreditam indicar que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. A grande tribulação. Jesus nos advertiu sobre um tempo ainda mais dramático e difícil que virá: a grande tribulação. Em Mateus, capítulo 24, versículos 21 a 22, ele disse: porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso significa que haverá um tempo de sofrimento tão grande que nunca foi visto antes e que nunca mais acontecerá. Durante esse tempo haverá muito caos, guerras e angústia, um sofrimento sem comparação. Pode parecer assustador, e realmente é, mas Jesus também nos dá uma promessa de esperança.
Ele nos diz que esses dias de grande sofrimento serão abreviados por causa dos escolhidos, ou seja, por aqueles que seguem a Jesus. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, nos é falado sobre as pessoas que passarão por essa grande tribulação. Eles são descritos como aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso significa que, embora sofram muito, sua fé em Jesus os purificará e os tornará mais fortes. O sofrimento não será em vão. Embora seja um tempo doloroso, esse sofrimento servirá para purificar a igreja, preparando-nos para o retorno de Cristo. Ao final desse sofrimento, quando Jesus voltar, ele restaurará todas as coisas e nos trará paz e justiça eternas. Queda moral e espiritual da humanidade. Se olharmos ao nosso redor, é difícil não perceber que o mundo está passando por uma grande crise moral e espiritual. Em Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30, Jesus comparou os últimos tempos aos dias de Noé e Ló. Naqueles tempos, as pessoas viviam tão focadas em seus pecados e desejos egoístas que não ouviam os avisos que lhes eram dados. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O que isso significa para nós hoje? A moralidade, ou seja, aquilo que é correto e bom, parece estar em declínio. As leis de Deus, como o amor e o respeito ao próximo, estão sendo ignoradas por muitas pessoas. Em vez de se preocuparem com o que é justo e bom, parece que o egoísmo e o individualismo estão ganhando espaço. Em 2 Timóteo 3, 4, 5, o apóstolo Paulo nos adverte que as pessoas serão amantes de si mesmas, vaidosas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas. Essa descrição é um reflexo do que vemos na sociedade atualmente. Muitas vezes, as pessoas buscam mais os próprios interesses do que o bem-estar dos outros, e tristemente muitos estão se afastando de Deus. Segundo a Bíblia, esse afastamento dos valores de Deus é um sinal de que a volta de Jesus está próxima. Os tempos de corrupção e desobediência são sinais claros de que estamos vivendo nos últimos dias, assim como Jesus previu. A unificação global e o surgimento de um líder mundial. Um tema que não podemos ignorar é a ideia cada vez mais forte de um governo mundial único. A Bíblia fala de um líder muito poderoso chamado o Anticristo, que assumirá o controle de todas as nações do mundo. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8, é descrito como esse líder exercerá autoridade sobre todas as nações e adorarão a besta. Isso significa que o Anticristo governará sobre todos e as pessoas seguirão sua liderança, chegando até a adorá-lo, acreditando que ele é um líder divino. Embora isso parecesse uma ideia difícil de acreditar no passado, hoje em dia estamos vendo que a ideia de um governo global está se tornando cada vez mais possível. Com a globalização, os países estão mais conectados econômica e politicamente do que nunca. As nações dependem cada vez mais umas das outras, trocam bens, serviços e informações constantemente, e até existem acordos que buscam uma maior cooperação mundial. Portanto, não é tão difícil imaginar como um único líder poderia assumir o controle em um mundo tão interconectado, onde as decisões de um país podem afetar todo o planeta. Esse cenário nos faz perguntar: estamos preparados para reconhecer o Anticristo quando ele chegar? A Bíblia nos adverte sobre a sua vinda e nos convida a estar atentos para não cairmos em seu engano. A restauração da fé em Jesus em todo o mundo. Apesar de todo o caos e dos tempos difíceis que estamos vivendo, há um sinal que nos dá esperança: a restauração da fé em Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus nos diz que este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Isso significa que, antes que chegue o fim do mundo, a mensagem de Jesus se espalhará por todo o planeta, alcançando todas as pessoas, não importando onde vivam. Embora a perseguição e a rejeição aos cristãos continuem existindo, o Evangelho continua avançando e tocando corações em todo o mundo. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 10, é-nos mostrado uma grande multidão de pessoas de todas as raças, países e línguas que estão unidas e louvando a Deus, dizendo: salvação ao nosso Deus. Isso nos mostra o poder do Evangelho, que não se detém nem mesmo em meio à adversidade.
A fé em Jesus continua crescendo, mesmo nos lugares mais remotos, onde muitas vezes a escuridão parece reinar. Embora o mal e a injustiça aumentem no mundo, a luz de Cristo também está se espalhando. Cada vez mais pessoas estão conhecendo o amor de Jesus e decidindo segui-lo, o que nos dá a esperança de que, mesmo que os tempos sejam difíceis, a fé nele será mais forte do que nunca. O milênio e o reino de Deus. Finalmente, depois que Jesus voltar, a Bíblia nos fala de um tempo incrivelmente positivo chamado o milênio, que é o período de 1000 anos em que Jesus governará sobre o mundo. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6, é-nos contado que durante esses 1000 anos, os crentes viverão sob o governo de Cristo, que trará paz, justiça e segurança. Será um tempo em que a maldade e o pecado serão controlados e a paz encherá a terra. Durante esse tempo, não haverá mais guerras, sofrimento nem injustiças, e as pessoas viverão em harmonia. Esse período será como uma restauração total do mundo. Todos os problemas e a dor que experimentamos ao longo da história desaparecerão. Será um tempo em que a criação será restaurada ao seu estado perfeito, assim como Deus originalmente planejou. As pessoas viverão com Deus sem os efeitos do pecado e desfrutarão de um reinado de justiça e paz que só Cristo pode trazer. Este será um tempo de restauração completa, onde tudo o que está quebrado será curado. A revelação da glória de Jesus em sua vinda. E claro, Jesus retornará de uma maneira incrivelmente gloriosa. Em Mateus 24, 30, Jesus nos diz que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso significa que, quando Jesus voltar, não será de forma oculta ou discreta, mas sim que seu retorno será algo visível para todos. Verão o seu retorno e será um momento impressionante, cheio de poder e majestade. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, nos é dada uma imagem ainda mais poderosa de seu retorno. Jesus é descrito montado em um cavalo branco como um guerreiro que vem trazer justiça e paz. Nesse momento, ele proclamará com autoridade que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que significa que ele tem domínio sobre todo o mundo e é o líder absoluto de todas as nações. Seu retorno não será apenas triunfante, mas também cheio de glória e trará consigo o cumprimento das promessas de Deus. Será um evento que mudará o curso da história e todos, sem exceção, o verão com admiração e reverência. Cada um desses sinais nos leva a uma única conclusão: o retorno de Jesus está próximo. Você está pronto? A Bíblia nos incentiva a estarmos preparados, a viver com fé, esperança e amor, sabendo que seu retorno será um momento glorioso. Se este vídeo fez você refletir, não se esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como este e deixar seu comentário aqui embaixo. O que você pensa sobre esses sinais? Você acredita que estamos vivendo os últimos tempos? Eu adoraria ler a sua opinião. Obrigado por me acompanhar hoje. Fique atento, pois Jesus vem em breve. Nos vemos no próximo vídeo.